Olá, meus amigos, que todos vocês tenham uma boa semana, cheia de realizações e com aquela força para enfrentar os desafios, né? E também o discernimento, né? Para fazer as escolhas certas, para ter tranquilidade para pensar, é verdade? Isso é importante. E meditando aqui que em relação à vontade, né? Há mais ou menos uns 3 anos, né? Quase 3 anos, eu me lembro que eu até gravei um vídeo, vou localizar esse vídeo aí depois, que eu falava sobre a vontade, né? E até tomava como base ali o Albert Einstein naquela frase famosa, que existe uma força motriz mais poderosa do que a energia atômica, a energia elétrica, né? Que é a vontade. Aí eu me lembrava naquela ocasião, eu falava até em relação, assim, algumas coisas inexplicáveis, né? Que hoje eu entendo, né? Na época, sim, eu tinha uma noção, mas não clareza. Hoje sim, hoje eu tenho clareza do que acontecia. Mas eu falava da vontade, né? De uma época assim que eu tinha, me parece que uns 13 anos, 14, nessa faixa aí, 13, 14, 15, que era uma época ali que eu me envolvia assim com essa parte elétrica de som, elétrica não, essa parte técnica, né, de som e tal. E aquilo ali, tipo assim, pra mim era minha vida, né? Eu já tinha uma noção que aquilo ali seria minha vida, né? Eu amava, assim, como eu amo hoje, né? Nessa parte de comunicação. Então, eu lembro que, aí eu vou contar aqui que o que aconteceu, né, nessa época aí, era a respeito de fazer assim comunicação. E foi logo quando surgiu, né, começou a aparecer aqueles microfones sem fio no Brasil. E na época tipo, era assim, eram uns microfones que a gente sintonizava ali no rádio mesmo, né, na FM e tal. Mas era assim, era umas, ainda mais os que a gente usava sem condição financeira e tal, era coisa assim muito ali, era muito legal, mas era bem simples, né? Então, aí era pouca distância e tal. Mas aquilo ali surgiu algumas oportunidades, tipo assim, eu criava, fazia, inventava. Poxa, eu pensava assim, se a antena, se é por causa da antena, então eu tenho que arrumar um jeito e tal. E, nossa, fiz muita coisa assim, né? Exerci muito o MacGyver. Fui igual meu pai sempre que falava, né? Bugiganga, essas coisas assim, né? Aquelas gambiarra, né? Eu exerci o MacGyver por um tempo. Ali gosto de exercer até hoje. Sim, sim, isso é muito legal. Então, é preciso a gente exercitar aquela parte que a gente fala ali da criação, né? Da energia da criação, da criatividade e tal. Então, aí sim, aconteceu isso, né? Aí eu lembro até em Caratinga também, que conseguiam pegar bem distante, né? E depois, ainda em Caratinga, tipo assim, era uma coisa muito maluca. Um daqueles tocador de fita cassete, né? Daqueles uns simples que tinha, né? A gente tinha um bocado lá. Meu pai sempre tinha vários, porque eu gostava de fazer igual rádio mesmo, né? Era tudo aquilo ali, era edições, montagem, criações, etc, etc. Aí, um desses que já era bem antigo, começou a dar defeito, teve uma vez assim, do nada, eu me lembro que a gente, sei lá, eu coloquei pra gravar, tá gravando lá e tal, alguma coisa assim que tinha a ver com gravar. Eu colocava ele pra gravar e aquilo que tava
entrando ali, né, para gravar, eu consegui sintonizar no rádio. Não era FM, era na AM, né? Bem no iniciozinho ali. E engraçado que aí depois a gente foi para Belo Horizonte. Pegava bem mais distante, não pegava muito longe, né? Não ia assim muito longe. Mas igual, por exemplo, ali quando eu tava ali no Marião, até na rua de baixo, né, da casa, eu morava de um avô de cima, na rua de baixo do outro avô de baixo, consegui pegar, né? E assim, era legal. E assim, mas não tinha explicação, tinha um técnico, né, o de som mesmo, assim, que estudava eletrônica. Eu já havia estudado, tinha alguns cursos. Ele consertava lá os aparelhos da galera do bairro, o Deni, né? E amigo do meu tio. Então ele foi um dos que participou lá e tipo assim, falava assim: não, velho, isso aqui não tem lógica, uma coisa dessa, como que investigação, tipo assim, muito, era assim, não tem condição, né? Mas eu me lembro, sim, a vontade que eu tinha, né? Aquela vontade de expressar, de, né, mostrar aquilo que eu estava aprendendo, e via que a gente aperfeiçoava e criava, né? Então eu queria expandir isso, né? E tinha internet, não tinha digital ainda no Brasil. Então, tipo assim, a vontade, né? Aí qual que é a conclusão? Poxa, a vontade faz uma coisa, né? Assim, só acontecendo mesmo, igual aconteceu comigo, me ter essa noção, né? De o que é a vontade, qual que é a força da vontade. Totalmente demais. Então, um grande abraço para vocês. Queria falar um pouquinho sobre a vontade. E agora é hora de relaxar, porque agora a gente também vai começar, hoje ainda, a gente começa mais 60 dias de estudo daqueles que é aquela vontade, né? É igual essa que eu tava falando aí, é uma vontade que a gente tem aí na hora que, né? Estamos nos preparando para isso. Valeu, gente. Ah, que desgracinha. Cumprimentando também. Falou, gente. Um grande abraço aí e boa semana. Sentar o bambu e acreditar que tudo aquilo que a gente quer, né, de bom e tal, tá lutando, tá aí batendo as portas. Grande beijo para todos e vida em paz. Existe uma força motriz mais poderosa do que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. Sabe qual é? A vontade. São as palavras do Albert Einstein. E aí eu me lembrei que com 14 anos de idade, eu já tinha desde os 10 anos de idade, já aquela vontade de rádio e tal, né? Então, eu me lembro do episódio que aconteceu comigo de um gravador daqueles cassete que na época a gente utilizava para gravar as reuniões de meu pai, as palestras dele na igreja e tal, os cultos que ele realizava. Aí a gente tinha bastante, acho que tinha uns 3 ou 4, entendeu? Desse tipo, daqueles deitadinhos. Então aconteceu um episódio naquela época que eu nunca tive explicação, assim, nunca, pra mim era um mistério, porque uma coisa que não tinha lógica, inclusive até técnicos também, depois olharam lá, tem meus primos e tudo, até um técnico que eu me lembrei agora, amigo do meu tio, o Deni. Esse negócio, eu mexia numas teclas dele lá e tal, colocava um plug e a gente conseguia sintonizar em AM a programação que eu mandava, aí eu tirava da mesa, amplificador, aqueles negócios lá e mandava. Gente, muito doido. Aí eu me lembrando a vontade tão grande que eu tinha de mostrar tal, né, de
divulgar ali para as pessoas, tipo assim, é o que a gente descobre, né? Que nessa jornada minha aí, agora a gente chegou na conclusão daquilo que é a missão da gente, e isso aí a gente tem que cumprir essa missão, porque através de quando a gente descobre assim o propósito, né? E investe nele, a gente não precisa fazer mais nada, o resto tudo acontece, porque a gente está aqui exatamente para isso, é para viver um propósito. E quando a gente descobre esse propósito e investe nele, você não vai precisar de mais nada, vai ter tudo, e o seu tempo inteiro pro seu propósito, e não vai te faltar nada, você vai ter do bom e do melhor de tudo, você vai ter tudo que você quiser, entendeu? É muito doido. Outra vez da vontade minha, depois dos 30 anos, eu queria empreender e tal, e achei muito interessante a parte de alimentação e tal. Aí eu comecei a ter aquela vontade, comecei a ler livros e tal, entendeu? E pouco tempo depois, essa vontade minha se realizou, mas é muito legal. E nesse despertar da gente agora na velocidade maior, é muito legal os insights que a gente tem assim do nada. E nossa, tantas coisas assim que a gente não entendia, o que achava que era complicado e tal, a gente vai vendo como que é tão simples, mas o problema é que a gente não vem com manual de instrução. Na verdade, a gente chega aqui sem saber de nada. E principalmente da minha geração, a gente aprende nada, né? Além da gente não aprender nada, ainda ensinam muitos hábitos ruins, muitas coisas ruins, assim, coisas que interpretações diferentes, tipo assim, sem saber explicar, e outras até muitas com maldade mesmo, já de antepassados, que já vem bastante tempo isso aí, né? Essa tentativa de dominar um ao outro, sem saber que todos nós somos um só, fazemos parte de um, somos, né? Então, essa que é a mensagem que eu tenho para vocês refletirem, e todos nós somos um, e quanto mais em harmonia nós estivermos primeiro conosco mesmo. A primeira batalha que a gente tem que vencer é da gente com a gente mesmo, é interior. O exterior não é, aquilo ali é só espelho mostrando pra gente o que a gente precisa corrigir na gente. Então, saca essa aí. E você vai ver que a gente, né, vai entendendo, corrigindo os erros, né? Não erros, porque eu creio que tudo acontece porque tem que acontecer mesmo. Mas aquelas experiências que de repente a gente tá ali tão preocupado com o exterior, coisas materiais, as pessoas, tudo de fora, e a gente não observa, né? Que aquilo ali tá querendo mostrar alguma coisa pra gente, e a gente nem passa desapercebido, porque a gente tá preocupado com as pessoas, com as situações, com o exterior, com o mundo do lado de fora, né? Então mas a partir do momento que a gente passa a olhar pra gente mesmo, nós conseguimos observar que tudo tá perfeito, tá no lugar certo, e cada um tem que descobrir por si próprio, investir em conhecimento para você ter uma vida boa, aquela vida que você sempre sonhou, porque isso, todos nós viemos para esse propósito, só que a gente tem que descobrir ali o que é que a gente está fora, para poder alinhar e manter aquela harmonia, e tudo em paz. Boa noite, galera. Aqui na Bélgica, aqui em Bruxelas agora já é mais de 10 horas da noite.